hora de falar sobre um filme que, embora não tenha sido um sucesso, tornou-se um cult. Que nesse caso é O Caçador do Espaço, A Aventura na Zona Proibida, de 1983, dirigido por Lamont Johnson. Uma aventura espacial que, para quem tem mais de 30, 40 anos, tornou-se clássico da extinta Sessão das 10 do SBT ou Cinema em Casa, como for. Tive que reassistir para ver se não mudava as impressões que eu tinha de quando jovem, quando eu tinha assistido. Fazia tempo que não reassistia, então pensei que eu ia achar tosco, funhenhento, mas não. Do que se trata a história? É no futuro, por assim dizer, meio distante. Vemos um caçador de recompensas e sua colega, engenheira, que recebem um pedido de socorro de uma nave de resgate que caiu num planeta colônia chamado Terra 11, uma colônia terráquea. E essa nave veio de um cruzador que passava por uma nebulosa e foi atingido por uma espécie de tempestade elétrica que acabou explodindo praticamente. Então, esse caçador, que na dublagem é chamado de Lobo, já que o original é Wolf com 2 Fs, resolve aceitar essa ligação e parte para tal colônia chamada Terra 11 para resgatar essas mulheres. Mas lá acaba topando com um grupo de nômades numa espécie de navio terrestre, mas são atacados por uns estranhos usando asa deltas, que ficam chamados de abutres, que vieram da tal zona proibida, já que essa colônia sofreu um cataclismo causado por pestes e outras coisas. Ficou num estado decadente, muito desértico, mas ainda com a atmosfera respirável. E ainda no início, durante o ataque desses abutres, descobrimos da pior forma que a colega do lobo, Chalmers, era uma ginoide e não sobrevive. Então, aparentemente sozinho, o lobo, após ajudar esses nômades, ele descobre que a tal zona proibida é a tal base de um ditador cibernético que era um pesquisador, um soldado chamado Cachorrão McNabb, Overdog no original. No trajeto, ele encontra uma moça usando farrapos e resolve acolher ela. Aos trancos, eles ficam discutindo e ela fica dizendo que não é uma lixeira, que não é uma qualquer e conhece muito bem aquela terra devastada. Também aparece numa espécie de caminhão-tanque com uma proteção assim blindada, tal de Washington, que era soldado e conhece o lobo há muito tempo. E ele também está de olho nessa recompensa para resgatar as moças. Lá na tal zona proibida, quem auxilia o cachorrão, além dos abutres, é um tal de químico que ele faz experiências e não se sabe se ele é o responsável pelo estado do cachorrão, que tem um corpo cibernético com garras, suspenso por uma espécie de braço hidráulico. E ele praticamente tem os desejos assim fetichistas. É o quê? Mais ou menos. Porque não é um filme apelativo, não se preocupem, não tem nada de erotização, por assim dizer. É um filme bem bacana ainda, com um climão estilo heavy metal, ou space opera, mesmo se passando a maior parte do tempo nessa colônia. E a moça chamada Nick também passa com o lobo através de uma espécie de estrutura meio caverna, onde tem mutantes. Eles também passam por um território onde tem muita água, onde vivem uma tribo de Amazonas que também enfrentam uma espécie de dragão marinho. E nessa zona proibida existe também um tipo de arena onde os prisioneiros são jogados para tentarem sobreviver a armadilhas e máquinas. Lobo, Washington e Nick, Lobo e Washington resolvem resgatar as mulheres cativas após se entenderem de uma vez. Alguns daqueles nômades também vão para lá, e a Nick teimosa quase se ferra no trajeto. Bem, no elenco tem Peter Strauss, que era famoso na época,
fez bastante papéis assim no decorrer dos anos, mas não virou um astro de alto escalão. E chegou a participar mais tarde, lá por 95, da série animada do Incrível Hulk. A Molly Ringwald, claro, ela virou atriz famosa na época em filmes de comédias juvenis como Garota de Rosa Shocking. O Washington, no caso, é um dos mais famosos, que é o Ernie Hudson, que depois viria a ser o Winston dos Caça-Fantasmas. E já que falei em Caça-Fantasmas, o produtor executivo foi o Ivan Reitman, que depois faria os filmes, né? Também esteve na produção da antologia Heavy Metal, junto com 2 dos 4 roteiristas desse filme. E também teve a voz não acreditada de Harold Ramis, que seria o Egon dos Caça-Fantasmas. Aqui fez a voz da chamada de Intercom. Eu quase esqueci do deformado, grotesco, bizarro cachorrão feito por Michael Ironside, que fez vários filmes famosos como, por exemplo, Scanners, Highlander 2, Tropas Estelares e X-Men Primeira Classe. O diretor Lamont Johnson fez vários filmes antes desse, e até alguns seriados como Peter Gunn, Dr. Kildare e Além da Imaginação. Vale a pena conferir, é um bom passatempo, algo divertido assim, para variar. E como eu acabei revendo com a dublagem da Herbert Richards, ficou com aquela sensação de cinema em casa, Sessão das 10, como eu já tinha mencionado. Por assim dizer, é um filme difícil de se achar por aí. Eu não achei nem mesmo em nenhum sebo em DVD, nem algo do tipo lançado pela Colômbia. Por outros meios assim, a gente pode achar, como eu encontrei. E era isso. Deixem aí nos comentários se já assistiram, se ainda acham legal, ou se acham meio assim, prefere algo como Star Wars ou outras produções. Uma curtida básica pro canal, compartilhem também, né, em várias redes, qualquer uma que seja, e para quem já não fez, pode vir e se inscrever. Até mais!